aquele medo, né? Ah, vou compartilhar aquilo que eu sei, vão tomar meu lugar. Você já viveu um pouco disso, de querer aprender com alguém e alguém tentar esconder um pouco, Ávila? Já, né? Mudou bastante, né? De uns tempos pra cá, né? Antigamente, até você assistir um treino de alguém, assim, era algo, assim, absurdo, né? As pessoas não queriam dividir o que eles sabiam com ninguém, com medo de as pessoas se apropriarem daquilo ali e tentar usar a favor delas. Mas hoje em dia, não. Acho que o futebol brasileiro, inclusive, cresceu muito em função disso, desse compartilhar de ideias, de pensamentos, de filosofias de trabalho, e hoje nós temos vários cursos, vários materiais publicados. Então, eu acho que tudo isso vem fazendo com que o futebol brasileiro tenha um crescimento muito grande aí no cenário mundial. Apesar de que em conteúdo, bibliografia, ainda estamos um pouco atrasados, né, Ciro? Ainda estamos um pouco, né? Eu acho que não é uma cultura nossa, né? A gente não foi forjado, no bom sentido do termo, né? Para registrar e publicar, né, determinadas situações. Eu acho que o fato da gente sempre não ter visto uma necessidade pontual de buscar ou de registrar algum conteúdo maior, muito em função dos tantos sucessos que se teve, né, historicamente, no futebol do Brasil, né, quando se fala em enfrentamentos mundiais. Eu acho que é uma das que eu chamo assim das falsas verdades que a gente acreditou, né? Talvez a gente não precisasse se debruçar e aprofundar para entender melhor o que a gente faz, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente venceu essa barreira, é um novo momento. A gente tem aí muitos trabalhos compartilhados, a gente tem acesso a muito material. E eu acho que cada ano, cada momento que a gente vai avançando, vai também nos trazendo novos desafios, né? Para mim, hoje, o grande desafio do profissional brasileiro é saber fazer a gestão desse compartilhamento, né? Conseguir acessar tanto material, mas, de fato, conseguir ter um olhar crítico para entender o porquê de cada material, como se aplicar. Entender a utilidade. Como inserir em cada contexto, né? Eu acho que a gente tá... Esse é o nosso desafio e eu sempre que posso falo muito sobre isso. Filtrar informação do que é ruído, né? Às vezes no futebol. E assim, acaba que tem muito conteúdo. Hoje em dia qualquer um dá um clique, né? Eu já vi até um vídeo do Mourinho, né? Ele falando... hoje qualquer pessoa que quiser montar um treino a nível estrutural, você dá um clique ali, outro aqui, você monta um treino. Outra coisa é você ter seu próprio conhecimento, né? De entender a utilidade daquela atividade, enfim. Léo, quer dar um pontapé inicial aí nos conteúdos? Eu queria pegar essa parte do estudo aí, porque um dos propósitos que a gente tem aqui com o nosso podcast é, literalmente, incentivar, né, a educação pelo esporte e o esporte pela educação, de forma a contribuir com a formação e com esse conhecimento que a gente vem falando. Na experiência de vocês hoje e no dia a dia, o conhecimento, ele tá... a gente tem tido acesso ao conhecimento. Mas vocês percebem de que as pessoas hoje, os profissionais, principalmente no Brasil, que a gente, hoje eu tenho visto, né, às vezes criticando muito o profissional brasileiro em detrimento de um profissional estrangeiro, como se o profissional brasileiro hoje, e para alguns, né, tivesse ultrapassado, que fosse uma coisa arcaica, que a gente parou no tempo. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é muito midiático ou o profissional brasileiro tem parado no tempo mesmo? É uma discussão muito abrangente essa, né? A gente vai voltar anos atrás e enxergar o futebol brasileiro como sendo realmente fruto de individualidades, né? Todo o sucesso do futebol brasileiro, para mim, desde das primeiras Copas que eu assisti, né? Assim, com mais critério, com mais presença, com mais tempo, entendendo um pouco mais. O Brasil quase que sempre obtinha sucesso através das individualidades, né? Da capacidade técnica dos nossos atletas, que sempre foi extremamente acima dos demais países. E acabou que o futebol se tornou uma ciência estudada. O futebol hoje ele é muito mais tática coletiva do que uma tática individual. É óbvio que ainda a gente consegue se utilizar e se apropriar em alguns momentos da partida das individualidades, mas o futebol se tornou um esporte muito mais coletivo do que era anteriormente, né? E acho que o brasileiro, né, como até o Ciro deu uma pincelada e se apoiou sempre muito nisso, né? Sim. Deixa que em campo os caras resolvem, né?
Os feras lá resolvem. Até em metodologias de treino, né? Sempre Sim, foi muito exatamente. treinar por treinar ou não. Sim, normalmente, eu lembro quando eu comecei a acompanhar treino de alguns treinadores, era terça e quinta coletivo, sexto rachão e... Hoje em dia nem coletivo tem mais, né? Não. E tinha os dias separados para atividade só para o trabalho físico. Mudou bastante, né? O futebol evoluiu muito nesse sentido. Então eu vejo assim que a chegada não só de bibliografia, mas também dos próprios estrangeiros, né, que chegaram no país, fez com que a gente acordasse de certa forma, né? Opa, precisamos fazer alguma coisa. Porque os caras estão tomando mercado, os caras estão chegando, estão tendo êxito, coisa que muitos que tiveram inúmeras oportunidades às vezes não tiveram. Só para ilustrar, por exemplo, ano passado eu estava dirigindo o Goiás na Série A do Brasileiro e eu me recordo que eram 13 treinadores estrangeiros naquela oportunidade. 13 estrangeiros. 20, 13. Já tinha, era mais antes. É muita coisa, né? E assim... De certa forma, é uma questão até matemática, né? Se você for botar 13 treinadores brasileiros na Liga Portuguesa, a chance de 3 ou 4 irem bem é grande. Claro, sim. Mas eu acho que foi bom, assim, em alguns aspectos, a chegada dos treinadores de outros países para dar uma despertada, para trazer ideias novas. Hoje você vê alguns treinadores fazendo trabalhos bons. Eu sou muito fã do Vojvoda, né? Todo mundo fala do Abel. Mas o Vojvoda trabalha. O Vojvoda, para mim, é um cara assim, que conseguiu se manter. Talvez ele seja hoje o técnico com maior tempo de trabalho numa equipe, né? Coisa que é extremamente difícil. E sempre fazendo trabalhos bons, campanhas boas. O time dele é um time que você vê uma ideia muito clara de jogo. Então, assim... Como eu falei que é uma ideia, uma questão muito abrangente, eu acho assim que a gente for pegar, né, é questão do novelo. Vamos puxar ali e vamos discutir muito isso, porque realmente a gente ficou muito tempo parado, nós perdemos muito com isso. Não só na questão do resultado em si de jogo, de competição, de Copa do Mundo, mas eu acho que a gente perdeu muito na evolução do nosso futebol, que agora deu novamente... na minha maneira de ver, deu uma despertada novamente para a questão do conteúdo, do conhecimento, e a gente tem tudo para ter bons anos aí para frente aí de evolução do nosso futebol. Eu tenho tido a oportunidade de participar das licenças da CBF, né, Academy. Tá fazendo 2 anos que eu participo da licença C, da B e da B como instrutor, né, regular. E é sempre uma discussão muito grande que a gente tem, né? Eu tenho uma ideia muito, assim, muito particular de que eu não tenho dúvida de que o brasileiro sentou em algumas verdades que não são verdadeiras. Entendi. E essa que a individualidade sempre resolveu e sempre resolveria, ou resolverá, eu acho que foi ela a mais perigosa de todas, né? Na verdade, historicamente, a gente sempre jogou todas as nossas fichas dentro de um dos elementos do jogo, que é a individualidade. Sim. Existem outros. Existe a coletividade, que é um outro elemento. Existe o adversário, que é um outro elemento. E existem os instrumentos do jogo, que é um outro elemento. Quando eu digo instrumentos do jogo, eu falo de gramado, de bola e de estádios. Talvez de todos esses elementos do jogo, nós tenhamos prestado tanta atenção somente na individualidade que ela, por um bom tempo, ela se bastou para ser superior numericamente aos demais. Mas à medida que no resto do mundo foram dando mais importância aos instrumentos do jogo, estádios, gramados. Quanto tempo a gente ficou com um gramado ruim aqui no Brasil? Bolas melhores. Sim. Né? Estrutura como tudo. Coletividade. Sim. Né? Estudo do adversário. E a individualidade aparece como mais um dos elementos. Não o único e não o soberano, não mais. Né? Eu acho que nesse período a gente ficou num hiato, numa vala, assim, que foi prejudicial pro profissional do futebol brasileiro. Né? E acho, sim, que a vinda de estrangeiros, principalmente aqueles que chegaram aqui e tiveram sucesso, né? A gente precisa, acredito eu, que ter a humildade de aprender com colegas estrangeiros que vieram e deixaram algum legado aqui. Porque eu gostaria de rapidamente fazer um exercício de recordação, de memórias, tá? O que acontece hoje no mercado brasileiro com relação a treinadores estrangeiros, já aconteceu no mercado árabe com os brasileiros. Nós já dominamos o mercado árabe. Nós já dominamos a América do Sul, nós já dominamos o Brasil.
Nós já dominamos o México, por exemplo. A Ásia também já fomos Já vários. dominamos. Hoje não mais. Então, não é um movimento que está só no Brasil. Ele chegou no nosso quintal. Mas ele já começou. A gente começou a perder espaço lá no Golfo, a gente começou a perder espaço na Ásia. Eu não quero aqui enumerar os motivos, Sim. mas a gente começou a perder espaço. Eu acredito que esses estrangeiros que vieram para cá e que casualmente, na verdade, propositalmente vieram os portugueses pelo simples fato da língua, porque a gente não tem uma organização educacional para que o nosso atleta entenda um treinador falando inglês, Sim. né? E nós não temos essa cultura de ter um intérprete, né? O nosso futebol ele é muito sanguíneo e epidérmico, né? Tu precisa estar sentindo ali o dia a dia, e acredito que facilitou a vinda dos portugueses A língua a facilita. língua, né? Mas a gente teve ensinamentos de organização, de planejamento de treino, de organização de sessão, de pertinência do que se está fazendo no treino para aquilo que se quer no jogo, de otimização de trabalhos. Eu tenho certeza que a gente deveria ter aprendido com esses exemplos, né? Eu sempre tento enxergar essas situações, né? De um tempo para trás que a gente passou a se preocupar um pouco mais, né, professor? Com o local onde a água vai ficar no treino. Porque diminui a distância, diminui o tempo de intervalo. Isso não é cria nossa. Sim. Não é cria nossa. Sim. Nós aprendemos com quem veio de fora. Isso é um ponto até que eu queria, não sei se talvez concordar e discordar, né? Eu acho que os treinadores portugueses vieram por esse fator, assim, da língua, com certeza. E eu acho que quem os trouxe não sabia nem que a escola portuguesa tem o sucesso que tem porque ela tem, né? E a gente pode talvez elencar alguns desses fatores, e um deles é a questão da metodológica de treino, né? Hoje talvez aí o mundo se divide as escolas de treinadores entre a metodologia, né, do Vitor Frade e a do espanhola com o Paco Cerulo. Então, tem assim, elas se misturam em alguns aspectos, né? Mas eu acho que quem os contratou mal sabia que existia isso, né? Contratou muito pela língua. Não tenho dúvida disso. 2-0. Não sabem ainda, eu acho. Ainda não sabe, isso é um fato, assim. Mas eu acho que o sucesso da escola portuguesa passa muito por essa questão da periodização tática, que não é só a periodização tática, é tudo que envolve a discussão dela, né? Assim, as universidades, a Universidade do Porto, a Universidade da Motricidade Humana, né? Eu tava até fiz uma live recente com o Júlio Garganta e o Zé Guilherme, e eles não sabem precisar exatamente as principais... A escola portuguesa, ela não tem uma fonte única, não é uma faculdade, não é um livro, é uma coisa que está no ambiente, que a informação vai circulando de diversas fontes, né? Eu acho que isso no futebol brasileiro ainda tá um pouquinho... Tá engatinhando, mas ainda não... A gente tem um caso isolados ali, a Federal de Viçosa, assim, mas não é uma coisa... Um debate tão aflorado, igual talvez teve em Portugal. Não sei se o tamanho do país ajuda, não sei, posso estar falando... Na minha opinião, não deveria ajudar. Porque se o país é menor, a gente deveria produzir... Mas a gente tá falando de necessidades. O brasileiro nunca viu a necessidade de fazer isso. É isso. Essa é a grande verdade. Na minha opinião. Sim. Só pra completar, o Carlos Carvalhal, que é treinador português, já fiz uma live com ele, eles colocam muito na conta também do que talvez a gente esteja vivendo hoje, né? Do Ávila falar dos 13 treinadores. Eles chegaram em um momento da Liga Portuguesa que eles viram que estavam muitos estrangeiros e eles fizeram necessidade. Isso, né? É isso. Sim, hoje também não é só o português, né? Você vê, o Milito vem fazendo espanhol. um brilhante trabalho argentino. No Atlético. Acho que até estava entre os indicados para o melhor treinador do mundo, junto com o treinador do Botafogo, né? Sim. E, assim, eles tomaram, de certa forma, o espaço nosso, porque, na verdade, eles organizaram aquilo que a gente fazia de maneira meio largada, vamos dizer assim. Não sei se é a palavra certa. Eles colocaram no papel uma metodologia, desenvolveram, mas eu acho assim, que isso já acontecia no Brasil há um tempo atrás, não da forma como eles trouxeram, né? E, assim, um outro ponto, até puxando um pouquinho a conversa aí, um outro fator que tem acontecido de uma maneira muito grande agora no Brasil também, não é apenas a chegada dos treinadores, são também os atletas. Nós estamos praticamente uma invasão de atletas estrangeiros. E agora que outro dia que eu vi uma entrevista de um treinador, um dirigente, péssimo, falando sobre isso, né? Isso hoje virou uma
qualquer clube da Série A, você vai pegar, tem 3, 4, 5, 6 estrangeiros. Isso, de certa forma, tira o espaço do jogador formado no Brasil, mas é também o que o treinador estrangeiro quer. Imagina se eu vou hoje para, sei lá, para Indonésia. Eu vou querer 3, 4 brasileiros comigo ali. Então, a chegada do treinador traz também o jogador estrangeiro junto. Eu acho até que o jogador chegou antes do treinador, né? Os jogadores estrangeiros chegaram já há mais tempo no futebol brasileiro, só que agora está de uma forma muito intensa, né? Então, assim, diminuiu o espaço dos nossos atletas formados nos clubes. Muitos têm jogadores, às vezes, criados no clube desde 12 anos. Quando chega ali com 20, que você acha que vai ter uma oportunidade no futebol profissional, já não dá. Já está ali, já está completo, já está ocupado, de tal maneira que ele tem que partir, de repente, para uma liga inferior, um empréstimo, sem saber se terá um retorno depois para o clube novamente. Então, assim,